Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. A função paterna mudou muito ao longo das últimas décadas. Por muito tempo, a principal atribuição do pai era ser o provedor da família. Mas aos poucos, as mudanças na sociedade abriram espaço para que ele possa ser muito mais do que isso. E que bom que isso aconteceu. Eles educam, dão afeto, contribuem no dia a dia e estão cada vez mais preocupados com a criação de vínculos com os seus filhos. E hoje vamos abrir espaço aqui nos Seus Filhos em versão ampliada para ouvir os nossos ouvintes sobre paternidade, para que eles possam dividir suas experiências, tirar dúvidas. Afinal, esse é o Seus Filhos em versão ampliada especial de Dia dos Pais. Eu, Thaís Dias, sigo por aqui, junto comigo, Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís. Vamos aos novos pais. Vamos juntas por aqui. Coisas de pai. Conosco agora o fotógrafo Maicon Campanharo, ele que conta um pouquinho que assim que descobriu que seria pai, fez um combinado com a parceira que se dedicaria em tempo integral à paternidade. E ele relata que é muito questionado sobre essa escolha. Acredito que muitos pais que ficam mais tempo com o filho possam receber esse tipo de olhares e até mesmo, ser questionado, você não vai trabalhar fora, você precisa ficar, por que você está ficando com seu filho e não a sua esposa? Mas desde o início, quando a gente pensou a ter um filho, já era algo combinado com a minha parceira, de que um de nós teria mais tempo para ficar com ele, que a gente acha importante essa relação. Roseli, muitas vezes, a gente já falou sobre isso aqui, a mulher que escolhe ser mãe em tempo integral já é vítima de preconceito. Quando a gente fala do pai, então, a coisa ganha uma outra proporção. O que você diria para o Maicon e para os outros pais que tomaram essa atitude? Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer é parabéns, Parabéns porque são homens que lutam contra uma sociedade que construiu um papel de pai muito distante dos filhos, muito distante da vida familiar. E esses são homens que estão quebrando essa tradição. Isso é muito importante para a sociedade. É assim que a sociedade se desenvolve, amadurece. Talvez seja muito difícil, para eles enfrentarem o julgamento, que é um julgamento baseado numa construção do papel de pai. Agora eles estão fazendo uma nova construção. Isso é digno de muito respeito da nossa parte, de toda a sociedade. Eu também quero falar. De Belo Horizonte, fala conosco o Fernando César. Ele disse, Roseli, que ainda nos dias atuais existe a visão de que o pai não dá conta da educação, da criação das crianças, mas descobriu um caminho completamente diferente de uma paternagem. Quando eu me deparei com essa situação, eu achei que não ia dar conta. Normalmente a gente tem essa visão que o pai não vai dar conta, Mas pelo contrário, é muito legal esse processo de educar, de criar, do apego que você tem com a criança, de conseguir deixar o seu eu um pouco de lado e se preocupar ali como a criança está. Como é bonito, ouvir o depoimento de um pai que percebe essa mudança, no comportamento e nas exigências também, do que é ser pai e consegue aproveitar ao máximo essa relação com os filhos. Bacana, né, Roseli? É muito bacana. Nós estamos muito acostumados com a expressão instinto materno, Mas a gente não ouve a expressão instinto paterno. E por que não? É porque a gravidez acontece no corpo da mulher que a gente acredita que haja aí um instinto. Não há. Não há instinto materno, não há instinto paterno. Há uma grande aprendizagem do homem neste momento em aprender a ser pai. Um pai que tem realmente esse gosto, em se vincular amorosamente ao filho e a consequência disso é o cuidado, a amorosidade, a educação que eles praticam com os filhos. É muito bonito ouvir isso. Pronto, falei.
Nos grupos de apoio, escolares ou mesmo de discussão, os pais ainda sofrem um certo preconceito, como conta pra gente o administrador Fábio Tico. São 70 mães, eu sou o único homem, né, o único pai. E nesse grupo eu sinto uma certa resistência na aceitação, nos comentários que eu faço, quando não há réplicas, né, eu sinto que eu sou ignorado. Com exceção de umas 7 ou 8 mães desse grupo, que quando começam algum diálogo no WhatsApp, começam meninas e Fábio. E outras não, outras nem sequer consideram que tem um homem ali no grupo. O que fazer nesses casos, hein, Roseli? Eu imagino, eu estou aqui sorrindo, né, mas eu imagino o constrangimento do Fábio ao participar de um grupo com tantas mães que ignoram o pai. E é interessante a gente pensar, né, que ignorar o pai pode acontecer também na relação familiar, ou seja, a mãe se vincula ao filho e esquece que existe um pai, né, que tem opinião, que também quer participar. Eu digo que em qualquer situação, Thaís, em qualquer situação, hoje o pai ainda tem de batalhar para ser pai, seja em grupo de WhatsApp escolar, seja dentro da família, e quando eu digo família ampliada também, né? Ou seja, inclusive na sociedade. A gente ouviu agora há pouco que a gente julga muito, né? Os pais que querem ser pais plenamente. Então é preciso resiliência porque vocês, esses pais que fazem questão de assumir a paternidade, estão num excelente caminho. Seus Filhos, especial de Dia dos Pais, aqui na Band News FM. Minha voz. Espaço aberto para ouvir o Fernando Ferreira, de 35 anos. A principal dificuldade que eu vejo hoje, que eu tenho hoje, né, na criação dos meus filhos, é a conciliação da forma de criação dos filhos, né? Então, pais separados normalmente pensam diferentes, e você conseguir educar seus filhos de uma forma que ele atenda o que você espera, mas também que não fuja muito do que a mãe está ensinando, né? Tentar ter os mesmos princípios e direcionamentos é um desafio muito grande. Esse alinhamento dos pais na criação dos filhos, ele é importante, né? Sim, é importante integrar, né? E ele fala uma palavra que eu adoro, que são os princípios. Não é preciso, né, que o pai, quando está com os filhos, no caso de casais separados, e depois ele tenha que fazer tudo da mesma maneira que a mãe faz, em termos de rotina, rituais, essas coisas. Não, eles precisam se integrar nas decisões mais importantes da vida dos filhos. E depois cada um pode ter o seu estilo, a sua maneira de pensar. O Fernando disse que pensam diferente todos os casais, inclusive os que permanecem casados, pensam diferente. Para isso que existe o diálogo e a negociação, né? Em alguns momentos é necessário, alguém tem de ceder, ou então surge uma nova alternativa que agrada aos pai e à mãe. Me conta uma história. Roseli, quando o assunto é exercício pleno da paternidade, qual é a indicação que você traz pra gente? Eu trago a indicação de um livro tão bonito. O título é Livre para Voar, a jornada de um pai e a luta pela igualdade. O autor desse livro é pai da Malala, a Malala que ganhou o Nobel da Paz, e ele conta a maneira que ele educou a filha, e ele tem uma frase muito bonita. Quando perguntam para ele o que ele fez, ele responde: me pergunte o que eu não fiz, eu não cortei as asas da minha filha para que ela pudesse voar. Repete então o nome desse livro, Roseli. Livre para Voar, a jornada de um pai e a luta pela igualdade. Hoje, os Seus Filhos em versão ampliada é especial de Dia dos Pais. E abrimos espaço para
compartilhar as experiências dos nossos ouvintes de todo o Brasil sobre paternagem. E muitos dividem conosco os seus sentimentos de culpa, suas tentativas de acerto, como lidam com os erros e as frustrações. Vamos ouvir histórias de transformação, de aprendizado e da construção diária da relação com os filhos. Vem com a gente! Primeira viagem. Hora de abrir o microfone da Band News FM para o Keilon Costa, pai do pequeno Pedro, de apenas 6 meses, que divide conosco que às vezes sente a tal da culpa. Meu filho só tem 6 meses e por conta da minha profissão, eu preciso estar nas ruas, né? Durante a semana, e muitas vezes eu só tenho o início da manhã e o final do dia para estar com ele, e os finais de semana. Então eu fico com essa sensação de culpa de não estar passando o tempo necessário, né, com ele, mesmo ele com tão pouca idade. Mas eu tento recompensar colocando qualidade na nossa relação, mesmo ele com tão pouca idade e tão pouco entendimento. Tá fazendo certo, Roseli, para lidar com essa danada dessa culpa, compensando com qualidade? É isso? É a paternidade possível também? Exato, né? Não vão os homens agora que são pais repetirem o quadro da mulher, né? Que sente uma culpa danada. Não, nem a mulher, nem o homem como pai devem ter culpa em relação à ausência dos filhos, né? Eles precisam ter a própria vida. Aliás, todo mundo precisa. Então eu diria assim que mesmo um bebê de 6 meses, que é o caso, né, do filho dele, é possível construir um vínculo amoroso muito forte, carregando, conversando com a criança. A criança não entende cognitivamente a conversa, mas entende amorosamente o tom da conversa, a expressão facial, sente o cheiro do pai. Tudo como acontece com a mãe, acontece com o pai também. Então essa é uma dica, né, para os pais que têm filhos bebês. É possível e é necessário construir um vínculo com o bebê, porque depois esse vínculo vai ser mantido e desenvolvido durante o crescimento dele. Palavra de ouvinte. O Diógenes Chagas, que não teve relação com o pai na infância, tenta ser um baita de um paizão para Ana Beatriz, de 7 anos, e para Maria Fernanda, de 3. Apesar de não ter tido nenhuma referência paterna na infância, pois meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos e não tive mais nenhum contato com ele, eu me esforço ao máximo para estar com elas em todos os momentos. Mostro sempre interesse pelo cotidiano delas, pego na escola sempre que possível. Também repreendo, né? Brinco quando tem que brincar. Mas o que eu acho mais importante, né, é passar os valores que minha mãe me ensinou e também que elas saibam que ela tem um pai que está disponível para ela em todos os momentos, em qualquer situação. Roseli, eu lembro muito da gente conversando em outras oportunidades e você falando que o nosso pai, a nossa mãe, ele pode ser referência de comportamento, mas pode também ser referência daquilo que a gente não quer praticar quando for pai ou mãe. E o Diógenes deixou bem claro isso, né? Ele viu a ausência que o pai dele deixou na vida dele e fez exatamente o oposto. Certíssimo. Aliás, enquanto ele falava, eu pensei exatamente nisso. Ele não teve a presença do pai e ele usa isso como o pai dele, né? E a sua ausência, que foi marcante, como contra-exemplo. Então é bom lembrar que nós temos um padrão muito conhecido de ser pai, de ser mãe, que é dos nossos próprios pais. E a gente pode melhorar, né, esse padrão ou modificar totalmente. Comigo deu certo. Por aqui agora, o Alan Santos, que é pai da Odara, de 2 meses. Na minha roda de amigos, eu fui o último a ter filho, então eles dão um feedback muito parecido no que tange a questão da educação. Consigo aprender bastante, até porque, como eles passaram por essas experiências primeiro do que eu, alguns deles até mais de uma vez, é aquele velho ditado, né? Ouvir a voz da experiência. Então vou sempre ouvindo o que eles têm a ensinar e, claro, retendo tudo que eu achar que na minha visão é necessário, né? Roseli, é muito bacana a gente ver essa troca de experiências, né? Essa troca de vivências e principalmente estar aberto a aprender com o outro. E na paternidade não é diferente, né?
Exatamente. Olha, é tão bonito ver um homem querendo aprender a ser pai, né? E ele aprende na relação com os filhos, ele aprende com os amigos que já têm filhos e compartilham a sua experiência. Mas a maior beleza para mim é ver um homem querendo aprender a ser pai. Eu também quero falar. Quem quer falar com a gente é o pai do Ravi, de 4 anos, o Rafael Araújo, que conta a Roseli que buscou ajuda em livros, na internet, tudo para se aprofundar no assunto da paternidade. Desde que soube que seria pai, eu busco sobre cuidado e educação do meu filho, pois acho fundamental para a criação dele, não somente para o presente, mas também pensando no seu futuro. Procuro me manter antenado nas leituras de sites e blogs relacionados à educação, além de grupos nas redes sociais, onde são postados vídeos, orientações e informações que vão contribuir com essa educação. Buscar informação é sempre bom, nunca é demais, mas sempre informação checada e correta, lógico, né, Roseli? Sempre. O Rafael, junto com todos os outros homens que são pais e querem ser pais diferentes daquele que nós estamos acostumados, precisam buscar e construir um conhecimento desse novo papel que eles estão criando. Então, há sim muita coisa na internet que é bem interessante, há muitos outros depoimentos de pais que estão na ativa como pais, então ele faz muito bem, com esse cuidado, né, tanto o Rafael quanto todos os outros homens, de olhar se o que ele está encontrando de conhecimento é conhecimento de fato, ou às vezes pode ser uma simples opinião, ou às vezes é um desconhecimento. Isso é importante saber diferenciar. Esse é o Seus Filhos em versão ampliada especial de Dia dos Pais. Tem dica chegando. Vamos navegar! Qual é a sua dica, Roseli, para aqueles pais que estão sempre atrás de informações bacanas para auxiliar na criação dos filhos? Você sabe que esses pais também sentem uma certa solidão, né? Porque eles são em número reduzido ainda. Vai aumentar esse número, mas por enquanto eles se sentem julgados, eles se sentem sozinhos. Então eu busquei uma dica que eu acho muito legal, que é ver o depoimento de outros homens que estão na mesma situação. Então o site é cangurunews.com.br e o artigo é A Geração dos Homens que Querem Aprender a Ser Pais. Há depoimento de vários pais nesse caminho, né, nessa trajetória de se tornar um pai participativo, presente, atuante com os filhos. E em todo o site há muitas informações a respeito da criação dos filhos. cangurunews.com.br. Repete pra gente o artigo, Roseli. A Geração dos Homens que Querem Aprender a Ser Pais. E você quer compartilhar com a gente a sua experiência, quer tirar uma dúvida, manda para cá sua mensagem, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Pode nos acionar nas redes sociais, @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também, ou @Thaís B. Dias, Thaís com H. Paternidade solo, dedicação integral à criação e à educação dos filhos. Hoje a relação entre pais e filhos mudou bastante, que bom, eles estão mais presentes no dia a dia, na educação, preocupados com a criação de vínculos, e a gente vai conversar sobre essas novas formas de exercer esse papel de pai. A busca por informação, por uma rede de apoio, por acolhimento, são alguns dos temas que vamos debater por aqui nesse programa especial de Dia dos Pais. Vem com a gente. Minha voz. O roteirista Diego Galon sempre sonhou com o dia em que se tornaria pai e realizou esse desejo com a adoção. Ele vai contar um pouquinho da história. Há muito tempo eu tinha o sonho de ser pai e não aconteceu da maneira tradicional, né? Então eu fui para adoção e para mim o que mais pegou
como pai solo, né, eu adotei solteiro, foi justamente a falta da rede de apoio, né? Hoje em dia eu sei o que é uma rede de apoio, entendo o que é, mas na época era algo muito pouco falado. Mesmo durante o preparatório para adoção, isso não foi abordado assim de uma maneira plena, tanto que eu não assimilei, não pensei no que seria isso. Eu acho que isso deveria ser mais abordado, assim. E a gente vai abordar aqui, né, Roseli? A paternidade, ela pode vir de várias formas, e bacana que ele conseguiu, de fato, realizar esse sonho e principalmente dar esse amor para esse filho. Essa relação não tem preço, né? Não, não tem. É uma relação maravilhosa, né? Quer dizer, pode ser maravilhosa. Depende muito da postura do pai. A criança interfere nessa relação? Claro que interfere, mas a condução do relacionamento é do pai. É o pai que tem amorosidade no trato, na educação, nas broncas, inclusive, que pai dá mesmo, né? É preciso que aconteça isso durante o processo educacional de uma criança. Então, é bem importante isso que ele chamou atenção para a rede de apoio, né? Há momentos em que as emoções tomam conta do homem que é pai. E é preciso ir aí uma rede de apoio para que ele entenda aquele tipo de emoção e possa controlar se isso afeta negativamente a relação dele com os filhos. Palavra de ouvinte. O Paulo Maier, pai do Ícaro, de 8 anos, conseguiu criar uma rotina com o filho para aproveitar o tempo que tem juntos com muita qualidade. O Ícaro tem 8 anos e adora ver vídeos. Como eu não deixo ele livre para ver conteúdos na internet, eu criei uma rotina de assistir junto com ele antes do horário de dormir. Durante esse momento eu consigo ver o tipo de conteúdo que fica disponível, eu consigo conversar com ele sobre alguns temas, eu aproveito para fazer uma ponte para a nossa vida, inclusive. Isso gera bons debates que vão desde assuntos sobre comportamento humano até a forma de fazer comida. Que bela iniciativa, né? Que oportunidade bacana que ele criou para fortalecer o relacionamento e para estar mais próximo do filho mesmo, né, Roseli? Nossa, e olha aí, é uma grande dica, né? A ideia que ele teve de arrumar um horário para ver na internet com o filho e usar aquilo que eles assistem como um mediador de diálogo, de conversas, né? É interessante que as conversas podem ser muito variadas, mas são nessas conversas casuais, a respeito de qualquer coisa, até de uma receita, né, como ele falou, que acontece a verdadeira comunicação entre pai e filho. Vamos navegar! A paternidade real não é um assunto tão discutido como deveria. Isso fez com que o Lucas Scaramelli criasse o blog Paternidade Sem Filtros, e ele fala um pouquinho mais sobre essa criação de conteúdo. O que me fez querer criar a página é para, de alguma forma, mostrar para os pais, em geral, que não é difícil ser pai, que hoje as mães são muito sobrecarregadas com os filhos, onde a gente tem uma sociedade que ainda tem uma cultura que a mãe cuida dos filhos e o pai sai para trabalhar. A mãe que leva no médico, a mãe que troca a fralda, a mãe que dá banho, e não. É um dever dos dois, é um dever de ambos. E não é nada de difícil, nada de absurdo. E eu sempre me interessei, desde quando eu tive minha filha Alice, eu sempre me interessei, me apaixonei por cada detalhe sobre o que é cuidar, sobre a paternidade. E é importante abrir esses canais, né, Roseli, de acolhimento, esses canais de troca de experiência. A internet é uma boa oportunidade para isso. Nem sempre essa rede de apoio ela é física, ela pode ser virtual também, né? Pode. Nossa, e ela é muito efetiva, né? Porque, como a gente já comentou, o grupo desses pais ainda é pequeno. Então, às vezes, é na internet, no espaço virtual, cada um no seu canto, de um lado do país, em outros países, que eles podem compartilhar as experiências, as expectativas, as frustrações e as dores, né? De ser pai numa sociedade que pensa de um modo diferente ainda, como ele chamou atenção, a respeito da função paterna. Vi e curti!
E a gente, lógico, que separou uma dica especial também para dividir com os pais. Que dica é essa, Roseli? É interessante a gente lembrar, né, do nosso pai. Muitas vezes o pai do atual pai errou muito. E mesmo assim, é preciso uma compaixão em relação a esse pai que errou muito. E eu vou dar a dica de um filme que mostra um pouco isso, né? A compaixão de um filho que é gay e que vai cuidar do pai que está doente, idoso. E mesmo assim, mesmo ouvindo todos os desaforos do pai que é homofóbico, continua a tratar o pai com maior carinho, com muita compaixão. O título do filme é Ainda há Tempo. Seus Filhos, especial de Dia dos Pais, aqui na Band News FM. Eu também quero falar. Por aqui agora, o Wagner Micheletti, ele que compartilha conosco, que mantém uma relação de diálogo aberto com os filhos para criar uma confiança mútua. Diálogo franco, sincero, gera confiança a partir do momento que você participa dos seus filhos, o que você pensa em relação a uma atitude dele, tá? Deixando claro que você é contrário ou a favor pelo motivo vivido, tá? Para bem ou para mal. Desde que haja isso, existe uma cumplicidade que vai fortalecendo cada vez mais a confiança. Seu filho não vai ser perfeito, deixar de errar, mas você vai deixar claro que está sempre ali com ele, tá? Aconteça o que acontecer, estou aqui. Sou contra tal atitude, mas você é quem sabe. Roseli, a gente sempre reforça aqui que diálogo é ouvir e também falar, mas principalmente ouvir. Como é que a gente cria essa relação mais próxima e como é que a gente abre, de fato, efetivamente esse diálogo? Você sabe que os nossos filhos que estão aí nas redes sociais, na internet, a gente ouve muitos pais e mães falarem, né, do tempo que eles usam na internet, com jogos e redes. Eles aprenderam muito bem a serem receptores de mensagens. E com a gente também eles aprendem isso, porque a gente sempre quer dizer isto ou aquilo. Então é preciso construir com eles essa imagem de emissor de uma mensagem. Mas não é fazendo questionário, não é a gente continuando a falar. É como eu falei agora há pouco nas conversas casuais, a respeito de qualquer coisa. Ouvir opinião, ouvir a história que ele tem para contar, mas com um interesse verdadeiro, real, que permita que ele tenha confiança na nossa escuta. Passou rápido, né? Mas você pode ouvir mais uma vez. O nosso programa fica disponível para você ouvir quantas vezes quiser no site da Band News FM e também nos principais tocadores de áudio. Você pode compartilhar à vontade também o conteúdo e pode participar. Mande para cá sua mensagem pelo e-mail seusfilhos@bandnewsfm.com.br ou nos acione nas redes sociais @Thaís B. Dias, Thaís com H, ou @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também. Agradeço muito a produção da Luana Pereira e a sonorização do José Antônio de Araújo. Quero agradecer também a sua companhia, você ouvinte da Band News FM, sempre conosco aqui, acompanhando as nossas colunas, o nosso programa em versão ampliada. E lógico, agradeço a ela, minha companheira de todos os dias, Roseli Saião. Beijo, Roseli. Beijo, Thaís. Como sempre, um prazer falar com você. E hoje, em especial, muito carinho para os novos pais. E olha, continue ligado, porque os seus filhos você só ouve aqui na Band News FM. Feliz Dia dos Pais para vocês! Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.